Bem-vindos a mais Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Então, no vídeo de hoje, a gente vai tentar entender como saber se uma obra de arte é falsa ou não. Por exemplo, se você for comprar essa obra de arte. E esse vídeo não é só para milionários, porque sim, existem obras de arte, né, à venda por muitos milhões e além, mas também existem algumas obras que são, por exemplo, múltiplos, então que tem várias de uma determinada obra, né, é numerado. Poderia ser, por exemplo, uma gravura, que geralmente tem várias também, então isso diminui o valor. Ou pode ser, sei lá, o rabisco de um artista famoso, que às vezes não vai valer tanto dinheiro. Enfim, tem várias situações aí que uma obra de arte, né, mesmo de um artista morto, pode não ser tão cara assim. Então esse vídeo, comecemos, não é só para os milionários. Em seguida, a gente tem que pensar também que a gente está falando aqui do mercado secundário. O que é o mercado secundário? Mercado secundário, então, é quando uma obra já foi de alguma outra pessoa, né? Você não vai comprar direto do artista ou da galeria que representa o artista. Então, aquela obra está sendo revendida. E ela pode ter pertencido a uma ou muitas pessoas, instituições, sei lá, museu e afins. Então, porque, né, se você for comprar direto do artista, não tem muito erro, né? Não vai dar pra ser falsificado. E a gente tem que pensar também, então, que tipo de obra vai ser falsificada? Porque a obra de um artista desconhecido não vai ser falsificada, né? É difícil, porque sei lá, pode até existir, a gente nunca sabe, mas por que alguém se arriscaria, porque, né, falsificar obras de arte e vendê-las sabendo que é falsa é um crime, né? Então, por que alguém faria isso? Então, geralmente são obras muito caras, porque a pessoa vai ter todo um trabalho ali e vai estar correndo um grande risco. Então, ela vai querer ser recompensada, por isso vai querer ganhar muito dinheiro. Então, a possibilidade de um artista que não é muito conhecido, não é um artista importante, não é um artista que está em museus, é só um artista, sei lá, que é igual o quadro que você tem lá na casa da sua avó, que você nem sabe direito o que é. Às vezes vai que esse quadro vale uma grana, pode acontecer. Mas na maior parte das vezes tem artistas aí que são completamente desconhecidos. Então, geralmente, não vai falsificar esse artista. E também, artistas vivos, a probabilidade é muito menor, né? Porque se o artista está vivo, existe a possibilidade, por mais famoso que o artista seja, da pessoa que está querendo comprar aquela obra entrar em contato, nem que seja com, né, se for um artista famoso que tem um escritório, que tem galeria, que tem um ateliê grande, a pessoa pode entrar em contato. Então é muito mais fácil dizer, olha, meu anjo, não fiz isso. Não é minha essa obra, é falsa. Então, geralmente, o que acontece é que as obras que são falsificadas são de artistas mortos e com um valor de mercado aí mínimo, porque senão simplesmente não compensa pro falsificador. Beleza. Dito isso, a gente tem que saber também que esse é um vídeo de caráter informativo. Então, tipo assim, estou pensando em comprar uma obra de arte. O que posso fazer para me assegurar que essa obra de arte tem menos possibilidade de ser falsa? Porque é muito difícil, né? É possível, mas em muitos casos é muito difícil alguém saber com certeza absoluta se uma obra é verdadeira ou falsa. A gente ainda vai chegar lá. Então, beleza, estamos aqui, mercado secundário, um valor de mercado mínimo. Então pode ter a artista, por exemplo, sei lá, Tarsila do Amaral. Eu já vi gente aí que comprou um desenho que em teoria é da Tarsila do Amaral, um rabisquinho ali num pedacinho de papel, e pagou, sei lá, 5 mil reais. Vamos pensar então num caso desse. Não é um valor de mercado muito alto? Não, mas é um rabisco, então é algo que o falsificador não teria tido muito trabalho para fazer. Vamos tentar entender. E às vezes as pessoas que estão vendendo isso também não sabem que é falsificado. A gente tem que pensar isso também. Então tá, a primeira coisa que essa pessoa que está interessada em comprar esse rabisquinho tem que saber vamos tentar ver quem são as pessoas que estão vendendo este objeto. Então seria uma galeria? Você está comprando no Mercado Livre? Você está comprando de uma pessoa que postou lá no grupo do Facebook? Você recebeu uma mensagem no WhatsApp oferecendo a obra? De onde é que tá saindo isso aí? Quem quer te vender esse negócio? Aí a gente chega então num ponto importante para você checar a fiabilidade, né? Acredito que existe essa palavra em português. Você vai checar se o local que está vendendo é um local sério ou não.
Porque tem muitas galerias com aparência de séria que não são. E, né, tem todo aquele caso lá do Abílio Diniz, que comprou 2 Volpes numa galeria. Ele comprou muito abaixo do valor de mercado. Tá rolando todo um processo aí, a gente ainda vai falar disso no vídeo também. E, basicamente, assim, isso é uma outra coisa a se ver também. O valor, tá um valor muito abaixo? Às vezes as pessoas, né, que vão vender algo falsificado, dar golpe nos outros, sei lá, o que que se usa? Tenta se mexer com a ganância dos outros. Fala, nossa, eu vou comprar isso muito barato, depois vou vender, vou ganhar uma grana, não sei o quê. Não que não aconteça, de tipo, sei lá, às vezes achar, tipo, uma senhorinha esses dias tinha uma obra valiosíssima da Idade Média, que tem tipo, sei lá, 600 anos, 700 anos a obra, e tava lá na casa da senhorinha da Itália, ninguém sabia, e de repente acharam essa obra. Essa obra poderia ter ido parar, sei lá, numa feira de rua, uma pessoa compra, descobre o que que é. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Então, desconfie do preço, isso é importante. E daí verifique essa galeria, por exemplo, que está vendendo. Se estiver vendendo no Mercado Livre, mais difícil de checar, né? Mas tenta aí checar, vai que. Porque geralmente, se forem obras um pouco mais baratas, assim, tipo, sei lá, um rabisco da Tarsila do Amaral, pode até ser vendido no Mercado Livre e ser verdadeiro? Até pode. Mas fique atento, porque pode não ser. Então, a galeria que você está comprando essa obra, ela é uma galeria séria? Essa galeria é uma galeria mesmo? Ou ela vende tudo um pouco, uma coisa bem aleatória, assim, né? Tipo, sei lá, vende desde cadeira velha de 50 reais até obra de arte. Vamos entender, né, se é um negócio sério, se não é. Com quem essa galeria trabalha? Grandes museus às vezes trabalham com essa galeria, emprestam obras da galeria para pôr, por exemplo, numa grande exposição. Colecionadores importantes compram nela. Ela tá em grandes feiras de arte, as nacionais, por exemplo, o SP Art, Art Rio, ou até as internacionais, então a Frieze de Londres, Art Basel. Enfim, dá uma pesquisada. E, né, gente, é o que eu sempre falo, dá um Google, vê o que o Google fala. Porque muitas vezes a gente só dá um Google vai achar alguma informação aí fácil. Então, essa questão aí, por exemplo, dos Volpe, do Abílio Diniz, eu não conheço essa galeria que ele comprou, mas se eu fosse comprar um Volpe, essa galeria está vendendo um Volpe e tá rolando um processo, vocês concordam que é pra prestar atenção. Eu não tô dizendo que é falso. Mas, né, pessoal, vamos tomar cuidado. A não ser que você tenha dinheiro sobrando aí pra rasgar, você tá, né, vou apostar. Se for fácil, se for falso, foi. Se não for, eu vou ganhar uma grana. Beleza? Aí é sua conta e risco. Mas então, pesquise de quem você está comprando esta obra, não é? Não que também isso seja 100% garantido sempre, porque já tiveram grandes galerias que, por exemplo, sem saber, apresentaram uma obra falsa. Por causa de diversas circunstâncias aí. Pode acontecer? Pode, mas a possibilidade é muito menor. Em seguida, você tem que ver a procedência dessa obra. E geralmente, quanto mais antiga, mais difícil é saber a procedência de uma obra. Então, quando eu falo de procedência, eu tô pensando basicamente na linha do tempo de como essa obra saiu do ateliê do artista para chegar onde ela está hoje e, né, possivelmente em você. Então, tá. Essa obra, vamos pegar, por exemplo, a Mona Lisa. Por que dá pra ter certeza que a Mona Lisa é original? A não ser, né, que tem aquelas teorias de conspiração, que não, o Louvre pôs uma igualzinha no lugar, igual é do original num cofre. Não acho que seja nada disso verdade, mas, enfim, tirando essas teorias de conspiração, por que a gente saberia com certeza que ela é verdadeira? Porque o Da Vinci, ele estava na corte do rei Francisco I, né, o François Premier, quando ele morreu. Ele era convidado do rei, ele morava num pequeno castelinho ali perto do castelo do rei e ficava lá fazendo as pinturas dele. E ele ficou com a Mona Lisa até o fim da vida. Então ele considerava que ela nunca estava completa. E daí quando ele morreu, a Mona Lisa ficou para o rei. E daí, hoje, a Mona Lisa está no Museu do Louvre, né? Porque foi passando do rei, as coleções reais, quando teve... os museus começaram a existir, passou da coleção real para o museu e tá lá. Então é uma coisa que faz sentido. Você tem que dar uma olhada nisso, porque tem obras que às vezes sumiram em dado momento. Ninguém sabe se a obra existe, se a obra foi destruída, porque pode acontecer, né, sei lá, ter um incêndio e várias situações aí que pode acontecer uma obra ser
destruída, então, né, por isso também que geralmente quanto mais antigo é o artista, menos obras tem que sobreviveram daquele artista. Porque antigamente não tinha esse cuidado que tem hoje do museu, de cuidar da obra e tal. E mesmo com este cuidado, às vezes acaba acontecendo de destruir. Tipo o museu, né, do Rio de Janeiro que pegou fogo. Acontece, né? Não que isso seja bom, né? Tinha que ter tido um monte mais de precauções, isso, aquilo, enfim. Não é assunto para esse vídeo, mas pode acontecer de obras serem destruídas nas mais diversas situações. Então, se uma obra desapareceu e depois reapareceu do nada, será que ela é verdadeira? Será que não é um falsificador que foi lá e fez uma cópia e tá vendendo como se fosse verdadeira? Dá uma pesquisada, certo? E também é importante ver quem tá dizendo que essa obra é verdadeira. Então, existem galerias, por exemplo, que trabalham muito com obras de um determinado artista. Geralmente, quando alguém vê muito uma obra de um artista, isso você não precisa nem chegar a ver tanto assim, se você começar a frequentar muito museu e exposição, tem artista que você vai faça o teste, não para de ler as plaquinhas. Você vai começar, em um determinado momento, saber de qual artista é aquela obra só de olhar para ela. Ok, mas tem falsificadores que são muito bons. Então, se alguém que trabalha muito com o trabalho de um artista disse que aquela obra é verdadeira, a possibilidade dela ser falsa também é muito menor. Então, alguém que fez uma tese sobre um artista, um curador que é especialista naquele artista, que só trabalha com aquele artista, um colecionador que tem dezenas de obras daquele artista na casa dele. Gente, ele vê todo dia aquele negócio. Não que todo colecionador vá ter esse nível de conhecimento, mas pode acontecer. Uma fundação dedicada ao trabalho do artista, ou então o galerista que trabalha muito com obras desse período, né? Então, no caso, por exemplo, lá da história do Volpe, do Abílio Diniz, foi um galerista muito importante, de uma galeria muito séria, que viu a obra na casa do cara e falou: tem uma coisa estranha com essa obra. Por quê? Porque ele tá acostumado a ver. Então isso aumenta muito a possibilidade de ser verdadeiro, mas também não garante, porque nesse mesmo processo do Abílio Diniz, a história do Volpe, foram chamados vários especialistas, e um especialista diz que sim, com certeza, as duas obras são falsas, e outro diz, uma com certeza é falsa, a outra eu não sei. Ninguém é perfeito e não tem como ninguém saber tudo, e tem falsificações extremamente bem feitas. Então tem uma história de um falsificador na Europa, que ele tinha uma quantidade imensa de obras quando ele foi preso, porque ele era um falsificador muito importante, ele falsificava obras de artistas muito valiosos, então ele tinha uma grana, ele tinha tipo um castelo e tinha daí várias obras, né, nesse ateliê que ele fazia as falsificações. Só que ele ganhava tanta grana que ele disse que várias obras que estavam nesse ateliê não eram falsas, eram verdadeiras, que ele comprava então para copiar melhor, tendo ali a obra né, pertinho para ver como o artista realmente fazia as coisas e tal. E basicamente a polícia iria incendiar essas obras, né, destruir essas obras que seriam falsas, mas ninguém teve coragem, porque ninguém consegue botar a mão no fogo para falar: não, é tudo falso. Não, só essa é falsa, o resto é verdadeiro. Ninguém teve culhões para fazê-lo, porque o cara é muito bom. Então, existem falsificações muito boas, sim, mas geralmente também são obras muito caras que têm essas falsificações muito boas. E não é porque alguém entende um pouco de arte, ou mesmo até bastante, quer dizer, eu sou historiadora da arte, mas eu sei olhar para uma falsificação extremamente bem feita e olhar falso, verdadeiro. Não tem como, galera, porque a não ser que você tenha trabalhado muito de perto, durante muito tempo, com um tipo de obra de um artista, não tem como você simplesmente ir lá e olhar. Não é assim. Mesmo quem é entendido vai ver várias coisas. Pode ver, por exemplo, no caso de uma pintura, a textura da pintura, os materiais que foram usados, pode ser pedida, por exemplo, uma análise química, né, dos materiais. Os bons falsificadores, eles até usam as técnicas que o artista usava. Então, sei lá, se for falsificar uma pintura da época que ainda não tinha tinta para comprar, assim, o artista fazia a própria tinta. Às vezes o artista vai lá, né, o falsificador, o artista vai lá, faz igualzinho o artista fazia e tal.
Mas tem alguns casos que uma análise científica é difícil de errar, né? Porque dependendo da habilidade do falsificador, o falsificador usou tal pigmento, esse pigmento não existia em tal período. Não tem como, não dá pra ser, né? Então tem uma série de coisas extremamente complexas para serem pensadas, porque existem falsificadores muito bons. E como eu disse, é praticamente impossível de, em todos os casos, alguém ter 100% de certeza se uma obra é falsa ou não. Por fim, a gente tem um monte de papelada que vão te mostrar quando você for comprar uma obra de arte. Então a gente tem primeiramente o tal do certificado de autenticidade. A gente ainda vai ter um vídeo um pouco mais elaborado sobre isso aqui no canal, mas basicamente é um papel que vão te mostrar, que geralmente tem informações sobre a obra, uma foto da obra e alguém assinando dizendo que aquilo é verdadeiro. Então, mais recentes, geralmente é o artista que faz isso. Mas, uma vez eu li num livro sobre mobiliário, né, antigo, pra gente tomar cuidado, que quanto mais papel tá te mostrando, mais documento tá te mostrando, mais tá tentando tirar a sua atenção da obra ou do objeto que você estiver comprando, um objeto de design, porque isso tudo serve também para um objeto de design, uma peça de antiguidade, mas serve para tirar o seu foco daquilo e botar o seu foco numa pilha de papel. Porque às vezes a gente vê documento, a gente fala, o documento prova as coisas, né? O documento pode ser falso também. E quem está assinando aquele documento? Porque tem também vários casos bastante problemáticos dessa história de Volpe. Vocês entenderam, né? Volpe é meio perigoso, não compra Volpe não. A chance de dar ruim é grande, porque teve já 1 milhão de casos. Então, basicamente, já teve caso, né, de Volpe que foi dado como falso, porque fala-se que a filha do artista, depois que o artista teve Alzheimer, ele não chegou a um ponto que ele não sabia nem mais onde ele estava. E daí a filha dele, se não me engano também, depois da morte dele, continuou usando as técnicas dele, porque ele criava a própria tinta, era um negócio todo específico assim, mas ele tinha tipo um caderninho de receitas, e a filha dele tinha acesso a esse caderninho. Então a filha dele copiava, né, mas tem alguns traços que dá pra ver que é ela, né, que é outra pessoa, que não é ele, algumas coisas que ela acabou não respeitando, mas então tinha certificado de autenticidade dado pela filha. E às vezes até o artista com uma foto, né, uma foto do artista do lado da obra. Porque simplesmente pegaram o velhinho lá, artista com Alzheimer, e tacaram ele do lado da obra falsa e ele ficou lá parado assim, tirar foto. Isso prova que a obra é verdadeira? Não, prova que foi tirada uma foto desta obra do lado do artista. Então, papeladas podem não significar nada. Então é algo a se ficar atento também. Acho que é isso. Se tiverem perguntas, deixem aqui embaixo e, né, tomem cuidado, porque tem gente que eu conheço por aí que já falou, vou abrir uma galeria de arte. A pessoa sabe bosta nenhuma, saiu comprando aleatoriamente em leilões aleatórios um monte de obra e tá vendendo aí com certificado de procedência. Ah, não, boa procedência e tal, só que a pessoa nem sabe o que ela está fazendo. Então, né, tomem cuidado. Então é isso, desculpa por esse vídeo ter ficado muito grande e deixem aí outras coisas sobre as quais vocês gostariam que eu falasse. Então é isso, beijinhos e até a próxima!